Ok. Confirmado aqui para o grande expediente, vereador Macrise. 92. Vereador Lucas Paiva. Vereador Tarcísio Paixão. Vereador Ivo Evangelista. Enquanto os outros se inscrevem, com a palavra o vereador Macrise. Senhor presidente, dando continuidade à linha de raciocínio que eu estava fazendo no pequeno expediente, uma das coisas que eu mais me preocupo nesse momento com esse debate é porque ele teve que chegar a um ponto onde você começa a ter as armas como chantagens e ameaças, mas não porque você quer, mas porque o diálogo não conseguiu consolidar uma sinceridade, uma reciprocidade de sinceridade. Olha só o que é que aconteceu. Em algumas das reuniões em que os dirigentes estiveram na prefeitura, o prefeito, em uma delas, falou de que, enquanto não tivesse feito todos os recursos, que não iria demitir os servidores. E falou que se por algum motivo tivesse de fato que demitir, de que ele avisaria para poder ninguém ser pego de surpresa. Isso foi lá início de janeiro. Na mesma semana, mais de 11 horas da noite, a prefeitura publica o decreto afastando os trabalhadores e as trabalhadoras. E aí, nesse decreto ficou claro de que a justificativa de que tinha que cumprir uma ordem judicial, caía por terra. Porque se a justificativa é que eu tenho que cumprir uma ordem judicial, e aí nós temos aqui alguns vereadores bacharel em direito, se eu não cumpro na íntegra, então eu desobedeci. E no decreto não foram afastados todos os contratados e nem todos os de 83 e 88. Então eu não cumpri. Mas a justificativa inclusive, por alguns da base aqui nesta casa, era de que não é maioria, é minoria, é de que tinha que cumprir a ordem judicial. Só que, quando o sindicato ganhou uma liminar mandando reintegrar, aí não teve que cumprir a ordem judicial. Aí o prefeito recorreu a todas as instâncias possíveis para não cumprir a ordem judicial. Ora, ordem judicial então é para se cumprir ou não é para se cumprir? Então, por conta desses detalhes, você terminou fragilizando a confiança da relação que estava sendo discutida. E aí a gente chegou num ponto onde os números não são colocados claramente, há o tempo todo ameaças, e por isso hoje o sindicato termina apresentando para a gente nessa casa alguns dados importantes e ao mesmo tempo preocupantes. Importantes porque eles mostram de que tem viabilidade real de resolver o problema, cada um recuando um pouco para a gente poder não acumular ainda mais a dívida trabalhista, os precatórios com o município. E preocupantes por outro lado, porque nós vamos tornar um município, nessa linha que está caminhando, ainda mais impossível de se administrar pelo tamanho da dívida. E aí, para se fazer investimentos, e olha, um detalhe aqui para os vereadores, não sei se todos já sabem, a população que está aqui junto, desde o segundo semestre do ano passado, a prefeitura já vem cometendo um erro, um equívoco, que pode ser considerado uma pedalada, que mês a mês, a prefeitura está pagando juros e multas por conta do recolhimento do ISS, e o FPM está sendo repassado a menor porque já está recolhendo na fonte. Isso é dinheiro que poderia estar sendo investido na educação, na saúde, no social, no esporte, que nossos jovens estão aí à deriva. Mas o município fazendo equívocos em cima de equívocos. Então a gente vem agora com dados da prefeitura muito sólidos,
mostrando de que tem uma viabilidade. O que a gente precisa é de que a prefeitura baixe as armas também, recue, porque eu já ouvi de bastidor, de gente do executivo dizendo, agora que eles perderam a liminar, ou eles aceitam o que a gente quer, ou também ninguém volta. Não é assim. A gente está lidando com vida das pessoas. Imagine o senhor Bené, que falta um mês para garantir a sua aposentadoria. E aí o município cometeu um outro equívoco quando fez o PDV, que o PDV foi uma ação muito boa e muito positiva e contou com o meu voto. Só que o município deixou a cargo, basicamente, dos sindicatos, de fazer o trabalho de mobilização e de motivação para as pessoas aderirem ao PDV. Quando o município deveria ter escalado uma equipe mínima, um setor, feito uma campanha para explicar por que, Tarcísio, vários servidores que me procuraram e não entendiam o que era o PDV, não sentiam a confiança, e alguns até acharam, olha, eu fui no sindicato, o sindicato achou que é interessante, mas eu estou com receio do sindicato estar preocupado com os outros colegas e está querendo que eu me afaste logo. E o município não oportunizou para as pessoas um trabalho de mostrar, esclarecer, explicar como era o PDV, para que mais pessoas ainda tivessem aderido. E aí, quando a prefeitura fala que vai aceitar um acordo, que propõe um acordo para parte do sindicato, mas que, ao retornar, quem está em fase de aposentadoria tem que ir atrás do INSS e que fica fora de folha, essas pessoas vão continuar sem salário. Por quantos meses? Porque o INSS não tem um prazo definido e exato de entregar a carta. Tem gente que fica aí meses esperando a carta para poder se aposentar. Então, senhor presidente, fica aqui um apelo de que, ampliando a proposta que o vereador Paulo Carqueja fez com a Comissão de Finanças, eu gostaria que essa casa fizesse um convite. Não vai ser ainda como convocação, até porque o clima tem que ser de acordo, de um discurso amistoso. Fazer o convite, assim como o sindicato veio e apresentou uma proposta, que venha o governo, se não for para ser aqui no plenário da sessão ordinária, pelo menos na reunião da Comissão de Finanças, mas vinha a esta casa, porque a reunião da Comissão de Finanças é uma audiência pública, então vinha até esta casa dizer o que é que diverge daqui e qual a proposta concreta que o governo tem para apresentar para essas pessoas. Mas isso não é para o mês que vem, é para a semana que vem. Porque já são 8 meses sem receber salário. E muitas destas pessoas não têm uma segunda renda. Tem um ou outro que tem uma empresa ou que tem uma outra função, mas a maioria, senhor presidente, não tem uma outra renda. E eu fico imaginando, eu que também tenho uma única renda lá no meu trabalho de servidor público, se acontece uma situação dessa, como é que a gente fica com conta para pagar, com filho para poder alimentar, com aluguel? Tem gente já morando de favor, tem gente que fica morrendo de vergonha pela humilhação, que tem que ir no sindicato pedir para incluir o nome para ter uma cesta básica, porque não está conseguindo se manter. Então que o prefeito se sensibilize e mostre que ele quer cumprir com as palavras de ser pró-servidor, que ele cumpra com a palavra de que quer ser pró-cidadão ilhéense e faça uma proposta já para a semana que vem apresentar nesta casa, concretamente, para a gente poder ver vidas sendo salvas, sendo vividas com dignidade, para que a gente não veja conflitos maiores entre os servidores e o executivo, porque nos preocupa quando a gente vê a angústia... Tem um minuto, vereador. Para concluir, senhor presidente, 3 minutos do vereador Nerival. Me preocupa muito, vereador Nerival, quando a gente vê, a gente que tem a relação pessoal com algumas pessoas aqui, a pessoa pedir, pelo amor de Deus, para você conseguir um bico para ela.
porque ela não está conseguindo dar conta das coisas. Já passou a morar na casa da sogra, do sogro, do filho. Isso é angustiante. Enquanto isso, o prefeito todo dia toma vinho. Enquanto isso, o prefeito todo dia consegue se divertir. E o salário dele é livre. Porque além de ter uma outra profissão rentável certa, todos os custos de gasolina, de movimentação, de locomoção, de prefeito, é livre. Então que ele olhe para a vida dessas pessoas, que ele termine se sensibilizando para que a gente possa ter nesta casa como um articulador, um apaziguador. E o vereador Carqueja, quando ele fala não é falácia, ele de fato já apresentou aqui nesta casa discussões e propostas por requerimentos naquela linha que ele citou aqui, e a maioria dos vereadores, eu não tenho dúvida nenhuma, quiçá todos, até porque um dos que mais falava não contra, mas contra o processo estava sendo feito, é o que está licenciado. Então, a gente não tem problema de dizer as coisas que a gente ouve aqui. Então, a gente precisa que este colegiado que está aqui no momento consiga de fato ser parceiro, de dar as mãos a vocês, eu não tenho dúvida disso, mas que a gestão faça o seu ato concreto de reconhecer que são vidas que estão sendo afetadas e que traga semana que vem, em caráter de urgência, uma proposta coerente e não uma proposta de ameaças, uma proposta que solucione o problema e não que empurre o problema, uma proposta que a gente possa ver o judiciário de forma humanizada e não com a aplicação da letra fria da lei, onde pessoas podem morrer, mas cumpriu a lei. Muito obrigado, senhor presidente, e obrigado, vereador Nerival, pelo tempo. Ok, vereador. Pelo tempo regulamentado de 10 minutos, vereador Lucas Paiva.